Hoje, 31 de outubro, é comemorado o Halloween, ou Dia das Bruxas. Porém, junto com a alegria e as fantasias da festa, surgiram certos mitos, como a ideia de que gatos pretos causam azar. Assim, muitos gatinhos, muitos mesmo, sofrem maus tratos nesta época do ano. E agora, nós vamos conversar sobre a simbologia e a proteção dos felinos com a doutora Luísa Auge, que é médica veterinária, e a Sabrina Passos, que é tutora do gato Filé. Ai, que bonitinho, Filé. Ele tá confortável? Eu acho que ele tá. Vou me manter... Você eu já conhece, minha querida. Eu vou me manter distante porque fui acometida por um mal-estar, uma tosse e tal, não, né? Tá bom. Obrigada por terem vindo. E o Daniel Atala, vocês já se conhecem? Não, Daniel Atala está sempre aqui conosco. Daniel Atala é místico, astrólogo, tarólogo e amante de gatos. E amante de gatos também. Adoro gatos. Você tem só um, não, né? Eu, na verdade, hoje estou com 2 gatos. Isso. Perdi um esse ano, né? Mas sempre tive muitos gatos. Adoro gatos. Na verdade, assim, eu tinha muito medo de gato. Muito medo. Eu achava que todo gato atacava. E Você isso sabe é que eu ilusório. também? Não existe isso. Da onde vem isso? Alguém tem alguma explicação? A gente foi criado pra achar que gato é traiçoeiro, que gato ataca. A gente cresceu assistindo o quê? Tom e Jerry, Frajola e Piu Piu, Olha só. o gato malvado da madrasta da Cinderela. Então a gente cresceu com a figura do gato malvado, do gato ruim. Quer deixar ele solto, pode deixar. A menos que seja colocado em risco a segurança dele. Mas no mais, não atrapalha a gente. Olha o coitadinho. Deixa o gatinho solto. Não é? Ele quer cheirar tudo. Eu acho que ele vai pesquisar tudo. Ele vai investigar Por tudo. nós, tudo bem. O problema é a integridade física dele. Não, tá tudo bem. Se a mãe diz que tá tudo bem, é a tutora que fala, mas a gente sabe que é mãe, né? Olha lá, ó. E lá vai. Isso é uma característica do gato, né? A curiosidade. Ele é muito curioso, principalmente em ambientes novos. Então, a gente tem que perceber muito. Daqui a pouco a mãe, com certeza, a tutora, né? Que Sabrina a gente vai ter que ir lá resgatar. buscar. Porque é uma coisa assim, ela falou uma coisa muito legal, né? Que eu nunca tinha pensado nessa relação dos desenhos animados. Do Tom e Jerry. A gente não tem praticamente nenhum desenho animado que relacione o gato a uma figura boa. É bem difícil, a gente cresceu vendo o gato sempre como uma figura ruim. E sempre companheiro da bruxa, Sim. né? Sempre companheiro dos personagens enigmáticos, vamos dizer assim, né? É porque, na verdade, essa história do gato, né, eu acredito que elas vão comentar essa parte, mas quando a gente fala de espiritualidade do gato, ele veio com um processo muito complicado, apesar de hoje muitos tentarem defender, mas a gente sabe que não foi assim. Em 1230, que começou mesmo um problema muito sério com gatos, que foi um papa que colocou dentro da Inquisição a situação. Se você quiser buscar ele, acho que ele foi ali atrás. Eu recomendo, acompanhe. Sabrina, ó, se você for por aqui, Ali, ó. você chega. Você E tá aí vendo ele? Não. Tá ali? Oi? Você tá vendo ele? Ele foi para ali. Não, ele foi pro lado direito. Pronto. Tá passeando no estúdio. E aí o que aconteceu? Esse Papa, com todo respeito à igreja da época, ele citou um culto que existia na Alemanha. E esse culto da Alemanha era um culto que adorava um gato preto. E aí o que aconteceu? Pronto. O povo da Europa começou. Sabe o que eu fiquei pensando? Que o gato é associado sempre a essa aura de mistério, do desconhecido. E a gente, nessa coisa de querer tudo, é ou não é? Sim, não, preto, branco. A hora que aparece uma figura que representa um mistério que tem a ver com o lado feminino, né? Que é essa coisa da lua, Sim. do misterioso, às vezes sim, às vezes não, pode ser. E os gatos, por muito tempo, foram relacionados a entidades divinas femininas, né? Exato. Bastê, mesmo na era paleolítica também, tinha uma deusa que ela andava com criaturas felinas. Tem até uma imagem de uma das deusas grávida, parindo, com 2 felinos em volta. Então, eles sempre estiveram relacionados mesmo à figura feminina. E é engraçado da gente partir de uma entidade que era de deusas e Deus e se tornarem demonizados, né, ao longo dos anos.
Resgatou o filé. Deu baile. Onde ele Até tava, meu coração sabia? ficou assim feliz. Onde ele Tava estava, atrás do cenário. Atrás do cenário. Ele não tá confortável aqui? Não, ele tá curioso, na verdade. Ele quer passear, dar o rolezinho dele. Exato. Ele já fez propaganda? Não. Ah, tá. O Você que é filé publicitária. É meu paciente. Ele é seu paciente. Isso. Ele é um gatinho filhote, né? Ele tem menos de 1 ano. Ele tem um probleminha renal que a gente cuida. Ai, nem me diga. Tem problema renal em bichos. Nem me diga. Então ele é filhotinho. Ele é. E não parece, né? Ele é grande. Não parece. Ele tem alguma raça determinada? Ele tem uma manchinha preta, vem aqui. Não é? Ele tem alguma raça ou não? Não que eu saiba. Não. E quando a gente faz, retomando o nosso assunto, e quando a gente faz a comparação gato e cachorro e tal, o cachorro é didático, né? Tá feliz, abana o rabo, é uma coisa muito... O gato tem o seu tempo, tem o seu jeito. Na verdade, o que acontece? O gato e ela, como veterinário, não é isso? Veterinária. Como veterinária, ela pode também falar muito disso. É que o gato, o que eu aprendi? Né? Eu acho que isso é legal até citar. Foi o que eu falei, eu não gostava de gato. Achava tinha gato, assim, por exemplo, eu achava que gato ia arranhar. Gente, gato não arranha. Gato tem o tempo dele, é diferente. O cachorro chega te abanando, rabinho. E gato te ensina a amar melhor. Por quê, Muito. Te ensina a amar demais. Porque ele ensina que tem um tempo. Então, por exemplo, eu adoro gato. Eu tô doido para ir lá pegar o filé. Mas o que acontece? Ele tem o tempo dele. Ele está ali, ele está descobrindo o mundo, ele está vendo o que está acontecendo. Ele não quer agredir ninguém, ele só quer saber onde ele está. Ele saiu da casa dele. Então, gatos amam as pessoas. Essa história de que gato, por exemplo, só ama a casa, não é real. Eu, por exemplo, quando eu mudei de casa, os gatos amam a mim. Sim, Porque eles querem estar perto. Então, só que eles têm um tempo diferente. O cachorro, você chega aqui, ele vem, ele está brincando, ele está feliz. Quando vê, tá aqui. Tá aqui. O gato não. Ele quer que você chegue aos poucos com ele. É isso. É o tempo dele. E aí você vai chegando aos poucos. Não, volta aqui. Depois que ele ganhou com você a fidelidade, Acabou. você tem um bicho para sempre. E vocês... O que foi? Que ajuda? Ele quer... Ah, ele escapou de novo? Você Estou tá vendo a agora com a doutora Luísa tia. se contorcer, mas o que aconteceu? Ele saiu daqui. E nessa época do ano, doutora, você tem conhecimento de gatos que sofrem mais do que em outras épocas do ano por conta da data, por conta do preconceito? No geral, nessa época do ano, acaba tendo mesmo rituais, coisas do tipo relacionadas principalmente a gatos pretos e a gatos brancos, né? Mas mesmo fora dessa época, a gente tem como índice que a adoção de gatos totalmente pretos, ou mesmo gatos frajolas pretos e brancos, é muito menor do que gatos de qualquer outra cor. Então já existe aí um preconceito, né, Gente, em relação às cores. inacreditável. Vira a caixinha, vamos guardar ele. Faz tempo que ele está com você, Sá? Desde março. Desde março? É recente. Ele é novinho, chegou agora. Ele foi resgatado ou não? Foi. Eu tenho uma outra amiga que é veterinária, ela trabalhava numa... Gente, ele tá causando hoje. Eu vou pedir para ele ficar fechadinho, porque como ele tem esse problema renal, eu não quero que ele se estresse muito, tá? É verdade. Sim, claro. Não, olha lá, mas ele está chateadíssimo. Pode virar para lá, para quem está em casa ver. Isso. Ele está chateadíssimo de ficar aí. Então, Ai, frajola. Olha lá que bonitinho. Frajola não, filé. Olha lá, ele está tentando sair. Mas então, as pessoas não adotam ou frajolinha assim ou todo preto. Frajola é quanto é preto e branco? O frajola é o preto e branco, Ah, tá. Acabou tendo Por esse conta do apelido desenho. por conta do desenho, O índice de adoção é menor. Então a gente tem que a frequência de adoção é muito maior de gatos de outras cores do que de gatos totalmente pretos ou frajolas. Isso já mostra o tipo de preconceito que a gente encara em relação às cores dos gatos também, né? A gente tem pergunta do pessoal de casa, em vídeo. O Johnny, olha lá, acho que vai mostrar isso. Aí é o seguinte, o Johnny Boy chegou de adoção. A minha curiosidade é, por que ele tem os olhos verdes amarelados? Tem alguma coisa a ver com a pelagem castanha diferente do resto do corpo? Fabiana Ismael. Que gato lindo. É lindo. Ele é muito bonito mesmo. Eu tenho um muito similar a esse. Muito parecido, porque é um manicum esse, né? Ele lembra. Não lembra o manicum, lembra né? o manicum,
Os pelos pretos, no geral, todos os gatos de pelo preto, eles têm a questão da melanina envolvida, né? São gatos com uma concentração de melanina maior. E isso também influencia na cor dos olhos. Então, a maioria dos gatos pretos acaba tendo tons âmbar, que é aquele olho mais amarelado, alaranjado, e alguns gatos pretos podem também ter o olho verde. Mas isso não impede que tenham outras cores de olhos, por exemplo, azul. Mas a maioria a gente observa gatos com olhos aí nessa cor mais âmbar. A próxima pergunta é o seguinte: a minha gata Velma gosta muito de ficar no sol. É prejudicial? Quem mandou a pergunta foi o Eduardo Pedrosa. Cadê a Velma? Vai dar um salto, a Velma. É prejudicial ficar no sol? A lógica vai ser mais ou menos semelhante à lógica de humanos pensando em câncer de pele, né? Quanto mais branco, maior o risco. Então, gatos totalmente brancos, gatos com focinho cor-de-rosa ou orelhinhas cor-de-rosa são os que têm mais chance de, se ficarem ali constantemente no sol, desenvolverem câncer de pele, né? Mas aí como é que vai? Tira do sol, doutora? Tira do sol. É maldade, mas tira do sol. Não, é para o bem dele, né? Ah, tira do sol. A minha gata, por exemplo, é branca, eu tiro ela do sol. Reclama ela. Ela odeia, que ela adora tomar um sol, mas não tem muito jeito. Não pode deixar ela tostando lá, né? Exatamente. Seu gato gosta de tomar sol? Todos. Eu tenho um que é douradinho, ele deita no sol e ele fica rolando. Ele rola pra lá, ele rola pra cá, ele rola pra lá, ele rola pra cá. Mas eu não sabia que eu tinha que tirar ele do sol. Já tô pensando na ideia. Não é? A próxima. Notei que os pelos do meu gato estão ficando avermelhadas, perdão. É normal? A Luísa Sintra. Ai, que bonitinha. É normal? Fica avermelhado o pelo? O pelo, principalmente em gatos que passam muito tempo no sol, acabam desbotando. E aí o desbotamento da cor preta acaba ficando um tom mais acobreado. Você sabe que eu sou muito ignorante com relação a muitas coisas, mas gato inclusive. E aí eu tive numa clínica outro dia e a dona da clínica tinha uma gata. E eu falei, não vai saltar? Ela falou, não, é tudo telado. Eu falei, mas e ali? Ela falou, não, porque na minha cabeça todo gato pulava para casa do vizinho, ia para o muro. Ela falou, não, essa altura ele não pula, só tem alguns gatos que são mais serelepes do que outros. Na minha cabeça, todos os gatos tinham a capacidade de de pular e dar um jeito e tal. Tem gato que é mais tranquilo e tem gato que é mais espoleta. Isso, porque uma das coisas que eu mais gosto em relação aos gatos é o fato de que eles têm personalidade muito distinta uns dos outros. Isso é muito legal. É diferente de um cachorro. Você vê Golden... É tudo igual. Tudo muito parecido. Mas os gatos não, eles têm personalidades muito distintas. O Filé e o irmão dele sobem na televisão. Em cima do chuveiro. Ah lá. Eles sobem onde der pra subir, eles sobem. Mas Sabrina, como é que faz? Dá um salto e vai? Aí tem que ir lá tirar, mas tem que ficar de olho, senão sobem tudo No chuveiro? no chuveiro. Eu E tenho que fica lá? Eu tive que fechar o banheiro, porque ele não para de subir no chuveiro ali. Nossa, então aqui ele subiu no refletor. Por isso que eu fiquei um pouco preocupada, porque eu conheço as peças aqui e eles são bem... São terríveis. E é uma inteligência, porque eles vão traçando estratégia para ir subindo, né? Não é num salto. E eu acho que tem muito também, uma coisa que é importante, eu acho que tem muito a ver com a raça do gato, né? A gente tem que lembrar que os gatos, como qualquer tipo de animal, se você olhar a raça, vai ter uma diferença. Então, por exemplo, eu tenho Maine Coon, né? Todo mundo protege. Maine Coon, aquele fofão. Que é o grandão. É o bem grande, é o gato gigante, que é conhecido como o gigante gentil. Os Maine Coons, por características, não são gatos de ficarem pulando Saltando. e subindo muito. Eles gostam mais de ficar no chão. Só que, por exemplo, eu tinha um Maine Coon que não ia no colo de jeito nenhum. E eu tenho o preto que só vive no meu colo. Ele deita e vem no colo. Agora, por exemplo, eu tenho uma amiga que tem um gato que eu acho lindo, doutora. Conheci, pena que a gente não vai ter a foto aqui para mostrar, que é o Bengal. Maravilhoso. Ele parece um tigrezinho. Bem, você tem que amar gato. Por quê? Porque se ele tivesse aqui, ele já estava lá em cima, ele já estava nos refletores, ele estava pulando, porque ele é um gato que pula, ele adora saltar. Então, quer dizer, ele é um gato mais selvagem. Então, o Bengal é assim. Por exemplo, o Angorás... o gato preto. o meu, esse é meu.
Porque Esse vive daí é no preto, colo. vive no colo. Isso aí é um gato de colo total. É um manequim, é um gato Que desse companhia, tamanho. né? Que companhia. E aí ele fica. E foi o gatinho que eu contei pra vocês, que tava passando por todo o problema e tal. como é que ele tá? Foi, tá ótimo, passou. Ai, graças que a doutora falou do câncer. a E Deus. ele teve uma coisa que é muito importante hoje, é a história da vacina. Ele teve por causa da vacina que foi dada errada aqui, que é o que já está sendo muito discutido, e aí deu o câncer de vacina. Aí ele. Aí, Mas ele tá bom? Ele tá Tá bem. bem. Aí tirou agora e tá tratamento bem, graças a Deus. Mas não é a vacina que dá que dá o eu vou problema. fazer Ele uma então a linha doutora que nesse explica ponto. isso. Explica, por favor, doutora. Qualquer tipo de aplicação nos gatos em geral, elas podem evoluir uma formação de um tumor, que é o que a gente chama de sarcoma em local de aplicação. Então isso vale para qualquer tipo de aplicação, seja vacina, gatos. seja medicação nos gatos. Qualquer tipo de medicação. Então assim, não tem como a gente evitar de não vamos aplicar absolutamente nada nos gatos nunca mais. Aí nós temos duas linhas pensando em tipos de aplicação, né? Que aí você pegou e falou de fazer aqui ou É que ela fazer fez em aqui, membro. foi aqui que foi. Não tem certo ou errado, a gente tem linhas distintas. Uhum. Então a gente tem, por exemplo, a linha norte-americana, que fala pra gente fazer a aplicação em membros, Sim. ou a linha europeia, que fala pra gente aplicar em subcutâneo em Vixe. locais que tem mais pele, Então, sobra como é de que pele. faz? Por que acontece? Se forma um nódulo, que é o tumor, a gente tem que tirar e precisa de margem cirúrgica. Normalmente, o tutor de gato é um tutor muito atento. Ele percebe muito rapidamente qualquer tipo de alteração. Então, assim, quando a gente faz a aplicação, isso é uma opinião pessoal minha, tá? Você vai ver isso muito discutido dentro da veterinária. Quando você faz uma aplicação intramuscular em patas, se Você não tem margem. não tem margem, é amputação. Exato. Então, se você faz aqui na região onde tem sobra foi de o meu. pele, você tira com margem. É muito difícil que já esteja tão evoluído a ponto de atingir órgãos vitais. Mas, doutora, então isso é uma característica dos gatos, é onde tem a aplicação, seja de medicação ou de vacina. Isso, a aplicação de qualquer corpo estranho, né? Porque a vacina não deixa de ser um corpo estranho. Pode causar uma reação local e formar esse tumor. Que coisa. Mas isso não é comum de acontecer. É muito raro. Foi muito raro, eu li várias matérias sobre e vi. E uma coisa que é muito bom a doutora explicar, que muita gente confunde gatos com cachorros, né, doutora? E não é assim. Que sentido? Não é assim. O veterinário, ele tem, sim, a parte da clínica, mas é legal você sempre procurar uma pessoa como a doutora que entende de gatos. Claro. Porque gatos são diferentes de cachorros. Isso é importante. Próxima pergunta. Tenho duas gatinhas. Uma é malhada e a outra totalmente preta. Percebi que minha gatinha preta não ronrona. Laís Souza. Cadê? Será que ela mandou foto? Ah lá. A telinha na janela. Que linda. Nem aí pra câmera. Nem aí pra vocês. E por que gostam de ficar na janela? Pela curiosidade, né? Esse aqui vive na janela também. Vive na janela? Fofoqueiro. 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 Né, filé? Ele tava dando umas miadinhas aí, acho que ele tava protestando. Vive na janela. Ele vive. Tem um caminho que eu faço para vir para cá e aí é uma subida, uma subida, uma subida. Quando faz, toda vez, a hora que faz a curva, tem uma casa, o gatinho tá lá, assim, a impressão que dá é que ele tá controlando todo mundo que passa. É normal não ronronar? O ato de ronronar, ele é individual, né? Então, podem ter gatos que ronronam, gatos que não ronronam. Isso é normal, a gente não associa nenhum tipo de problema. E também não tem a ver com idade, raça, tá feliz, não tá é mais feliz? particularidade mesmo do felino. O filé ronrona? Bastante. Ai, que é um gostoso. motorzinho. Mas o irmão dele, quando era nenenzinho, ronronava, você ouvia assim de longe, e agora ele não faz mais, é bem raro. Então acho que vai de gato pra gato mesmo. Você adotou os dois juntos, sabe? Não. O outro Charlinho, né? Ele veio. Ele tava com um amigo meu, foi ano passado. Eu tinha acabado de me mudar, morando sozinha, peguei ele, aí ele veio esse ano, que encontraram ele perto de uma outra clínica, e aí ele ficou um mês no lar temporário, e eu fiquei nesse um mês pensando, e será que eu pego? E se eu trouxer mais um? Aí deu tudo certo. E ele sofreu maus tratos, não? Não que eu saiba, eu acho que ele bom. foi encontrado na rua mesmo. Tá, que bom.
Mais uma. Adotei uma gatinha e desde bebezinha ela fica mamando no cobertor. É normal? Patrícia Oliveira. Tudo gatinho pretinho. Ai, que linda. Tudo gatinho pretinho. Mas é um animal muito bonito, né? É Eles são imponentes, É demais da conta. É normal ficar mamando no cobertor? O mamar no cobertor, ele é muito semelhante ao que a gente vê quando a criança chupa o dedo, né? Então, por exemplo, é comum que gatos que foram separados muito cedo das mães felinas, né, no caso, não nós mães humanas. Sim. Principalmente assim, antes de 8 semanas, eles tenham esse tipo de comportamento de mamar para lembrar daquele momento de segurança, de conforto. Gente. E aí, assim, a gente tem visões diferentes sobre esse comportamento. Então, a gente pode ver isso como um ato de que ele está completamente confortável e seguro com a gente, a ponto dele ter esse tipo de comportamento quando ele está conosco. Mas isso também pode estar simbolizando uma situação de estresse crônico, em que ele tem esse comportamento para tentar aliviar o estresse. É uma coisa que gato mostra muito rápido, é a mudança de comportamento. Qualquer coisa que estressa eles mudam muito rápido de comportamento e aí acabam demonstrando. Então o tutor, foi o que a doutora falou, o tutor está muito atento, a gente está ali, né, prestando atenção e é uma coisa que, por isso que eu falei, o vínculo, gente, uma coisa que é muito importante, a gente também aqui tem uma parte da pauta que a gente fala sobre proteção. Gatos não são do mal, gatos não trazem azar. Para ter uma base, na Europa, 52, estava agora chegando a 54% dos pets são gatos. Já passou o cachorro. Então, o europeu, ele tem mais gatos. Você vê que, por exemplo, na França, um gato preto passou perto de você, significa que você vai ter boas notícias. Então, isso que eu ia perguntar. Não é do mal, não traz coisas ruins. E o contrário é verdadeiro? Promove uma limpeza. Sim, então... promove, porque, por exemplo, você vê, eu tive uma raça também, que foi o meu primeiro gato, que se chamava Sagrado da Birmânia. No Tibete, eles eram protetores dos templos. Tá. Todos os grandes sacerdotes andavam com os gatos no Tibete, os monges, porque eles limpam a energia, né? A famosa história que as bruxas andam com gatos. Por quê? Porque elas não querem energias negativas. É real também. Então, o povo mais Wicca, o povo que gosta disso, adora gatos, né? A gente tem, por exemplo, Freya, que é uma das deusas antigas, ela tinha 2 gatos de proteção dela, né? Então, o gato, especificamente, ele tem uma característica de sentir a energia muito mais forte que o cachorro. E tem uma coisa importante. O cachorro, quando você fala de energia densa ou até radiestésica, vamos sair de energia espiritual, mas vamos falar de radiestesia, aqueles veios de água que passam embaixo, que isso é científico, o cachorro fica doente fácil, o gato não. O gato, ele não fica. Só que tem uma característica no gato, né? O gato, por ser um guerreiro, ele é um demonstrador rápido. Por isso que o tutor tem que ser atento. Alguém falou que o gato mascara a dor, mascara que você, quando vai descobrir... Ele tá miando. Ele tá. Como você tá olhando pra mim, miando assim você me amolece o coração, o filé. Tá vendo ele? Eu tava outro dia conversando com umas amigas, aí uma delas falou, eu não sei se eu adoto um gato ou um cachorro, aí uma que tem cachorro falou, posso te dar um conselho? Adota gato que dá muito menos trabalho que cachorro. É verdade? Isso é bem relativo, né? Porque tem-se essa crença também, gato... Tem várias crenças, né? E nem todas, eu diria que a maioria são só crenças. Não passam de crenças. De que o gato é muito independente, de que o gato consegue ficar bem sozinho. Mas isso muitas vezes não é verdade. Muitos gatos não ficam bem sozinhos. Muitos gatos, eles são muito apegados aos donos e ausências prolongadas do dono acabam gerando uma situação de estresse. E para o gato, em especial, mais do que para o cachorro, qualquer tipo de estresse tem um impacto muito maior na saúde dele do que num cachorro. Sabrina está concordando porque já passou por alguma situação? Então, é que gato, assim, eu não concordo com essa história de que ele é mais dependente, não dá trabalho, porque dá muito trabalho. Primeiro porque eles vão arranhar tudo na sua casa. Vão arranhar, vão subir na TV, então eles gostam de escalar, então se você tiver, sei lá, prateleiras... Eles vão subir. Vão derrubar tudo, então dá trabalho, tem que ficar de olho sempre, porque senão, além deles destruírem a sua casa, pode se machucar ou algo assim.
E continua com esse comportamento ou só quando são filhotinhos? Ah, eles deram uma diminuída, viu? Tá. Mas o depende filé um pouco sobe da no... raça, né? Desculpa, chuveiro. isso é importante, porque muita gente fala isso e vê tutores como ela, mas depende da A raça. raça que você tem, não. Então, por exemplo, se você tiver um persa, ele é um bicho de pelúcia. Ele não se mexe, ele não sobe em lugar nenhum, mas dá trabalho com o pelo. Se você tiver, por exemplo, um sagrado da Birmânia, ele é um cachorrinho, que é o primeiro que eu tive. Ele vive no seu pé, para cima e para baixo. Você perdeu o medo do gato completamente, né? Eu perdi porque o que acontece? Eu acho assim, primeiro, nenhum animal, gente, a não ser peixe. E mesmo peixe você vai ter trabalho para cuidar, pode ficar sozinho. Essa história de eu trabalho o dia inteiro, eu só vou ver o gato uma vez, 1 hora por dia, não tenha um pet, não faça isso. Isso vai prejudicar ele. Né? Você não vai trazer energia positiva para sua casa porque você tem um pet para tirar energia e ficar sozinho. Sim. Isso é a primeira coisa muito importante. A segunda, você escolhe o que você vai fazer. Então, por exemplo, eu escolhi. Eu queria um gato que fosse mais perto do cachorro. E aí o Sagrado da Birmânia tem a ver com isso. Mas você tinha medo. Como é que você passou? Porque eu aprendi. Eu, por exemplo, eu não vou botar a mão ali porque ele Mas está no aprendeu terreno sozinho, dele. você... Não, olhando, estudando. Eu estudei muito sobre gatos também. Você quis pra perder. entender. Você quis Porque perder. Sim, porque acho que tudo, né, Rê? resistência. Se você quer uma coisa, você tem que estudar, você tem que conversar com uma veterinária, você tem que assistir um programa, você tem que ver isso. Então, por exemplo, foi o que eu falei, meus gatos não sobem, meus gatos nunca arranharam nem um sofá. Mas desde pequeno, eu olhava e fazia assim, ó, toma um arranhador, toma. Agora, eu tenho uma amiga minha que eu adoro, eu vou na casa dela que é dos Bengals, os Bengals ficam tudo na mesa quando a gente tá comendo e ela deixa. Aí eu falo, mas comigo não, meninos, menos. E eles respeitam. É isso. Custos para manter um gato? Vacinas anuais? Vacinas anuais, consultas também, o ideal é que sejam anuais, né? Porque da mesma forma que os gatos, eles escondem sintomas, eles escondem dor, a melhor forma da gente conseguir descobrir as coisas de forma precoce é com exames periódicos. Sabe que me parte o coração saber que o gato esconde o sintoma? É uma coisa assim, não é? É muito amor pelo tutor, é muito, né? É querer proteger muito. Eu o acho tutor. que o filé, ele é um ótimo exemplo disso, né? Quando a gente diagnosticou ele, a gente não fazia nem ideia, porque ele não demonstrava sintomas. Foi fazendo os exames periódicos de pré-operatório para a castração que a gente descobriu que ele tinha. Olha, e é verdade que eles, se tiver que morrer, quando tem que morrer e tal, não morre perto do dono? Isso É também lenda. é bastante relativo, né? Existe a questão de que os gatos, eles tendem a se isolar quando eles não estão bem. Isso. Mas isso é muito relativo, até porque volta para a questão de que eles têm personalidades individuais, né? Quer dizer, não dá para generalizar, Não dá né? para generalizar. Os gatos, fazem Os isso. gatos, mesmo dentro dos gatos sem raça definida, né, que são os que a gente chama de vira-latinha, eles são muito diferentes entre si. Então, não dá para generalizar. E também tanto o gato quanto o cachorro, eles já estão tão domesticados que eu acho que depende da família, depende do ambiente que eles vivem, né? Tô errada ou não? Sim, vai sempre depender, né? Porque a forma como a interação familiar ocorre, como que a casa é estruturada, isso tudo vai influenciar também na personalidade do gato, né? Principalmente pensando num gato que está desde filhote inserido naquele ambiente. Você ia falar alguma coisa, Dan? Não, é que eu acho que ela falou perfeito, é que eu estou concordando, eu acho incrível o que ela está colocando, porque assim, é muito o reflexo de quem você é muito o reflexo do que você permite, é como, às vezes, você ter eu acho a palavra tutor hoje melhor. É melhor. Eu acho que, às vezes, a história do pai e da mãe, às vezes a pessoa acha que pode ser uma criança, não é, um animal é um animal, Isso. e a gente tem que tratar ele porque ele tem outras prioridades do que a gente. Mas quando você sabe colocar o teu limite a ele, ele entende o teu limite. Tanto o cachorro quanto o gato, né? Então eu acho. Agora, são companheiros. É que eu estou apaixonado pela pauta porque eu amo gato, gente. E não maltratem gatos nunca. Não, nenhum animal. Não. Né? Quem maltrata animal, para mim, tem um desvio de caráter muito sério. Muito sério. Uhum. Eu adoro porque aqui Qualquer muita animal. gente tem um pouco mais de 30, né? Eu tenho um pouquinho mais de 30. Pouco, eu E eu tô me lembro quase- daquela música que falavam antigamente, que eu nem cito mais hoje para crianças novas, tal, que era uma música que eu cantei muito na minha Nossa, infância eu cantei- e não canto essa música. Ó, mais. minha filha está com 25 anos, ela já aprendeu o jeito certo. Então. Quando ela chegou em casa, eu lembro, a primeira vez, ela chegou em casa cantando, eu falei, mas que música é essa? Aí ela cantou
Aí eu cantei a minha versão, ela ficou horrorizada. É horrorizado. E eu me lembro E daquela é pra canção. ficar, né? E a gente... Como a gente não Não precisa canto umas- mais, nem E isso citamos ela. volta para a questão de como nós somos criados, né? Exato, a musiquinha, imagina. E você Como- imagina, eu criança cantava essa canção. Eu também, a gente aprendia assim. Tinha Cantava aquela disquinho. canção horrível e não tem isso. Nossa, péssimo. Ainda falava miau no final. É, que pecado. feio. Mas eu lembro os olhos de pavor da minha filha. Aí que eu fui me dar conta, eu falei, nossa, é mesmo? Que música mais sem graça. Eles ensinam hoje, mas é com outra letra. É com outra letra, Uma graças. releitura. É com uma os que é o certo, né? Quanto tempo vive um gato? Em média, tudo em média. É, assim, hoje com o avanço da medicina veterinária, eles estão vivendo bem mais, né? Então a gente diz que a média aí pode chegar a uns 15, 17 anos, mas já tem gatos, por exemplo, que estão chegando na faixa dos 25. 25 é ótimo. É a meta. 25 é ótimo. E eles sentem falta de companhia, assim, ou ficam muito bem sozinhos? Depende da personalidade do gato. A minha gata, por exemplo, não fica bem sozinha. Você não tem duas? fica. Eu tenho uma gata. E aí? E aí Ela que- precisa de companhia? Ela precisa de companhia. E ela fica extremamente estressada. Isso afeta a saúde dela. Mas então, companhia de outra gata ou companhia de ser humano ou qualquer outro ser vivo? Companhia da família dela. Ela não se adapta bem nem com outros animais, por isso que eu tenho só ela, e nem com pessoas diferentes do que ela está acostumada. É a personalidade dela. Qual é o nome dela? Cassandra. Caçã também, né? Qual é o nome dos seus gatos? Eu tenho um que chama Ian, hoje, e tenho o Rael, que na verdade chama Macaco. Macaco? É, a gente chama ele de macaco, porque o que acontece? Ele miava muito quando criança e aí ele fazia que nem um macaco. Aí fazia. Aí eu mudei, o nome dele é Rael, mas ele virou macaco, então eu tenho um A macaco. personalidade dele. Era um miado tão estranho. E aí é mais bonitinho, porque quando eu falava, para de miar, aí ele levantava a patinha assim e fazia. E eu falava, não é pra ficar sem miar, ele não mia. Que graça. Eles estão com que idade, Dan? Um tá com 12 e o outro tá com 11. Então, aqui na nossa conversa É o filé. é o filé que tem 1 ano e meio, mais ou menos, né? Ele tem 11 10 meses. é. 11 Há 11 10 para 11 meses. Vai Nossa, fazer é um mais ano ainda. filhotinho ainda. Eles mudam de comportamento igual o cachorro? Após a castração, principalmente pensando em gatos machos, como é o caso do filé, eles acabam ficando menos ativos, comendo mais, eles tendem a engordar e ficar um pouco mais sedentários. Tá, Mas isso não é regra também. tá. É, digo assim, mais uma maioria, né? E normalmente uma ninhada dá quantos filhotes? Depende da raça ou não? Isso varia bastante, varia bastante. O filé, por exemplo, uma raça como o do filé. Então varia, né? Porque o filé, ele é SRD, né? Então a gente pega ninhadas... Tá. SRD é sem raça definida. Sem raça os definida. vira-latinhas, igual a minha. Isso. Tá bom. Olha, foi um prazer conversar com vocês. Perdão pelo meu estado, eu tentei manter a distância, mas enfim. Conversei com a doutora Luísa Auge, que o Instagram dela é Luísa Auge, do jeito que a gente fala com U, Luísa com Z, auge.medfel, que é médica de felinos. O Daniel Atala, você já sabe que é Daniel Atala Oficial com 2 L's. Sabrina, você quer dar seu Instagram? Eu vou dar dos gatos, que é Charlinho e Filé. Eles têm o Instagram. Charlinho e Filé? Aham. Charlinho com CH, Charlinho e Filé. Isso, tudo Tem, junto. tem fotinho deles? Tem. Ai, quer ver? Eu quero. Instagram. Espera aí que eu vou pegar. A Agatha, minha cachorra, tem um Instagram que não sou eu que faço. Não sou eu que faço, mas ela tem uma fã minha, faz. Não Eu sou não sabia que não era você. Não sou eu que faço o Instagram da Agatha. E é muito engraçado, eu vou contar que tem a ver com a pauta até. Toda vez que eu leio a Agatha Von Pato, eu leio a Gata Von Pato. Você acredita? Olha na minha cabeça, Olha, toda deixa eu- vez. Ah, gata. É a- Ai, que bonitinhos. Olha que bonitinhos o filé esse aqui que a gente viu. E o Charlinho. O Charlinho de cima. Que bonitinhos. E eles fizeram uma adaptação que nem a gente conversou na última Foi pauta. tão legal aquela pauta. E eles ficaram melhores amigos, eles são extremamente grudados. São. Charlinho e filé. Só para soletrar direitinho, a adaptação que fica em casa separada, em Em cômodos quartos separados e tal. E ficaram melhores amigos? Ficaram.
Não Que se ale- desgrudam. que alegria. Dorme juntos, come junto, um lambe o outro. É muito É fofo. tão gostoso olhar, né? Aham. Moram só vocês três? Sim, Pronto, tá ótimo, né, amiga? tá ótimo. Tá ótimo. Não vai inventar dor de cabeça. Tá bom assim. Muito obrigada por ter vindo. Prazer em conhecê-la. Você, semana que vem, estamos Obrigado, juntos. hein? segunda-feira também. E alguma orientação para quarta-feira, dia de finados, alguma coisa ou não? Só mentalizar coisas boas, porque de hoje até lá a gente tem que lembrar que assim, é um período de ancestralidade, né? Como a gente já falou do Halloween. Então quer dizer, só aceite que você teve pessoas importantes na sua vida e que elas merecem carinho. Carinho, gente. Saudade é bom a gente sentir, mas nunca tristeza por aqueles que já foram. Então, homenagem a eles. E jamais, nunca, em tempo algum, sob pretexto nenhum, maltratar os animais, né? De Seja jeito hoje, nenhum. seja gato, nunca, jamais, em tempo algum. Saúde, obrigada por terem vindo, viu? Imagina. Ai, Dan, você pôs nome nela ou não? Oi, eu ver Bobrinha. Ah, Bobrinha. Bobrinha. Ai, que gostoso. Não é? Pelo amor, olha que gostoso. Você trouxe ou você mandou entregar? Trouxe. Você trouxe? Trouxe. Na Arrasou. coragem. Na fé. Na fé. Arrasou, É meu isso. querido.